Professor Adriano Duarte Rodrigues, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Em 2001, publicou um artigo em que sugeria uma alteração de paradigma das ciências sociais e humanas. A questão que lhe coloco é, na sua opinião, com as tecnologias contemporâneas, esta realidade que enunciou mantém-se ou intensifica-se? É uma excelente pergunta. Sabe que há neste momento duas teses acerca dessa pergunta. Há aqueles que consideram que estes novos dispositivos cibernéticos não são senão a continuação de um processo sociogenético de invenção técnica que se prolonga até hoje. E há autores que consideram que a partir dos anos 80, 90, teríamos entrado num novo paradigma, é aquilo que se chama os autores pós-modernos, que consideram que as sociedades contemporâneas deixaram de ser reguladas pela a lógica da disciplinar, que, por exemplo, Michel Foucault assinalava com a invenção do panóptico e tudo isso. A minha posição é que não se alteraram, que no fundo, o que os novos dispositivos cibernéticos hoje propõem é um afinamento e o desenvolvimento das potencialidades que estavam presentes já na escrita e, em última instância, na linguagem. E, por conseguinte, eu sou claramente, estou na posição oposta àquilo que nós chamamos a leitura pós-moderna dos dispositivos informáticos e cibernéticos. E a razão que eu tenho para isso é porque, quando nós consideramos que estamos numa experiência para além da experiência moderna, não estamos a querer dizer nada. Nós continuamos a ter seres humanos inseridos neste planeta, regulados pelas normas próprias da nossa cultura e não por uma qualquer dispositivo, como se fôssemos marionetas regulados pela tecnologia. Portanto, eu não considero que os seres humanos alguma vez possam ser marionetas, seríamos num outro planeta que não neste. Mas, enfim, estou a ser rápido na minha resposta, mas dá-lhe uma ideia pela qual eu sou absolutamente favorável à ideia, digamos, a minha posição é que os atuais dispositivos cibernéticos, ou informáticos, ou a internet, se quisermos, utilizando agora as expressões comuns, são desenvolvimentos técnicos que continuam um processo de sociogénese técnica que vai na continuidade, digamos, das invenções técnicas até ao século XVIII. Outra das temáticas a que se tem dedicado é a da esfera pública. Quais são os principais impactos da tecnologia sobre a esfera pública? Catarina, é muito difícil responder assim à tua pergunta, porque eu creio que não é possível designar características assim homogéneas, universais, do impacto das novas tecnologias sobre a esfera pública. Agora, o que é possível é assinalar, eu diria, algumas características pontuais e provisoriamente. Uma delas, prende-se com alguma coisa que eu tenho vindo a estudar ultimamente e que vou ter que falar na semana que vem num colóquio. Tem a ver com o facto de estes novos dispositivos terem inserido um processo de reversão dos processos de controle. Eu vou-me explicar. Digamos, dentro do final do século XIX e até 1980, eu ponho em 1980 que é o aparecimento da microinformática e da internet. Nós vivíamos no imaginário do controle unidirecional que tinha sido ensaiado pelos fascismos e pelo nazismo na Alemanha e pelos poderes totalitários, como stalinista no mundo soviético, e que estavam todos virados pela exploração dos dispositivos de controle linear, unilateral. Os cidadãos controlados pela polícia do pensamento, como dizia Orwell no romance de 1984. Há claramente
uma alteração neste funcionamento dos dispositivos de controle que fazem que a partir de 1980 todos passámos a ser controladores de todos, pelo menos potencialmente, nas redes informáticas. Isto é, esta reversão que permite que hoje os vigilantes de antes passaram eles também a ser vigiados. E nós começámos a assistir a governos que caíram nas redes sociais, manifestações públicas marcadas por convite, por convocações pelas redes sociais. Isso tudo são sintomas de uma alteração na constituição da esfera pública, permitindo, entre outras coisas, outro aspecto, problematizar a fronteira entre o privado e o público. Os mecanismos de encenação das celebridades no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no Twitter, é um mecanismo que alterou esta relação também do público com a vida privada. A vida privada tendeu a tornar-se um dos alimentadores da encenação pública. E, enfim, estou a dar só dois aspectos que me parecem relativamente importantes dessa alteração introduzida pela generalização e pela interiorização na nossa experiência destes dispositivos cibernéticos. Considera que o facto de as redes sociais serem tão imediatas e um processo tão instantâneo tornam o ser humano mais aberto ao mundo ou, por outro lado, contribuem para um recuo civilizacional? Acho que ninguém pode responder hoje a essa pergunta. Quem responder a essa pergunta é como tivesse a fazer uma espécie de previsão de um futuro que ninguém é capaz de prever, não é? Nós não sabemos. E, particularmente para mim, que sou uma pessoa que tem sempre uma aposta forte na capacidade inventiva dos seres humanos, quer pessoalmente, quer coletivamente. Portanto, aquilo que as pessoas vão fazer com isso no futuro, eu não sei, e certamente será imprevisível a tudo aquilo que eu posso imaginar. Portanto, isto não é uma resposta, mas é uma maneira de equacionar o problema. Acho que e quando a gente tem alguma idade, todas as apostas que a gente fazia antes, quando éramos jovens, acabaram por dar errado em relação à criatividade, quer das pessoas individualmente consideradas, quer públicas. Eu, por exemplo, aposto que seria muito importante ver o que as pessoas hoje fazem com o Facebook. Não aquilo que é posto no Facebook, mas o que as pessoas fazem com isso. Acho que seria fundamental para termos uma ideia da capacidade de apropriação por parte das pessoas de um dispositivo que pode ir num sentido, mas que as pessoas desviam para outros imprevisíveis. Portanto, eu coloco na resposta à sua pergunta uma grande aposta nesta capacidade inventiva, porque para mim os seres humanos não são estúpidos, nem são marionetes. Por mais prementes que sejam as forças que esses dispositivos façam sobre a vida das pessoas, as pessoas sempre as utilizam de acordo com opções que tomam, independentemente desses determinismos, dessas determinações. Eu sou um antideterminista tecnológico ferrenho, digamos assim. Eu sou contra a ideia de que as sociedades vão para este lado ou para aquele por causa das tecnologias. Eu não acredito nisso. Porquê? Porque toda a experiência do passado nos mostra o contrário. Que, não sei, o futuro pode não ser assim, mas também não o contrário. Portanto, nem assim não sou o contrário. Quer dizer, acho que há uma imprevisibilidade no devir das sociedades contemporâneas e, sobretudo, daquelas dos nossos filhos mais tarde. Considera que a incorporação tecnológica no ser humano e a contínua automatização dos utensílios pode, de alguma forma, influenciar as experiências que o homem tem no mundo? Eu acho que não. A experiência que o homem tem no mundo, não há nenhuma tecnologia que o prive ou que ilumine aquilo que ele é enquanto membro desta espécie. Agora, não quer dizer que a experiência que o homem tem do mundo não adquira facilidades ou empecilhos ou dificuldades
pelo desenvolvimento técnico. Mas para mim o desenvolvimento técnico ele é feito por homens, que vão no sentido da experiência que o homem tem do mundo. Quer dizer, é mais uma vez a sua pergunta pressupõe uma visão determinística. E para mim não há assim uns seres extraterrestres que inventam a tecnologia e que nos impõem. Não, somos nós que a inventamos e somos nós que nos apropriamos dela porque ela se insere na nossa experiência do mundo. Está a ver? Eu prefiro. Eu acho que esta é a maneira mais correta de dar conta do que é a invenção técnica. Está a ver? Não sei se era essa a questão, mas... Portanto, porque quando aparece um novo dispositivo técnico, um novo software ou um hardware novo, ele vem responder a algo da nossa experiência do mundo. E não vem alterar a nossa experiência do mundo. Ele é que já surge, porque ele surge feito por seres humanos que interpretam uma experiência do mundo tal como ela está sendo vivida no momento. Não é? As nossas experiências acabam por estar sempre presentes. Estão sempre. Essa é a mesma característica do dispositivo. Quando na medicina se inventa um pacemaker, ele não faz alterar o funcionamento do coração. Ele faz com que o coração funcione quando ele está deteriorado. O pacemaker ele já é uma invenção técnica que responde à experiência do bater do coração. Tu faças essa comparação para perceber o que eu quero dizer. Quando se descobre um rim artificial, não se vai fazer alterar o funcionamento daquilo para qual o rim funciona. Não, é para integrar a minha experiência renal, digamos assim, entre aspas. E o mesmo se passa com toda a tecnologia. A tecnologia vem inserir-se numa experiência humana do mundo que não depende dela, mas onde ela se vai incrustar para torná-la, facilitá-la, melhorá-la, ou ao contrário, prejudicá-la, mas ela continua sempre sendo a mesma. E, de certa maneira, que se ela não responder a esta experiência do mundo, as pessoas acabam por não se apropriar dela. Não é? No fundo, eu devolvo sempre a responsabilidade às pessoas. Não porque eu a devolvo, eu reconheço, ou melhor dito, não é sou eu para devolver o que quer que seja, mas eu reconheço nas pessoas sempre a responsabilidade das suas escolhas, inclusivamente na utilização dos dispositivos da internet, inclusivamente dos dispositivos do Facebook, do Twitter ou do qualquer, não é? Okay? Porque para mim as invenções técnicas não são uma coisa exterior à minha experiência, fazem parte da experiência, da dimensão cultural da experiência do ser humano. Uma questão que atualmente se coloca com bastante frequência é o que são os mídia. Pergunto-lhe, será importante desmistificar esta temática para futuros profissionais da comunicação? Bom, para eles não sei, isso depende deles, não é? Eles é que se apropriam das coisas deles. O que eu posso dizer é o que é que eu viso ao falar desta maneira. Quer dizer, qual é? O meu objetivo é produzir uma visão tão próxima quanto possível daquilo que é a experiência comunicacional dos seres humanos. Eu vou dizer francamente que eu sinto uma falha grande nos cursos de comunicação, no currículo. Sinto uma falha da presença de cadeiras de antropologia que alertem para, com este nome ou com outro, pouco importa, mas que insiram a reflexão sobre a comunicação no quadro da experiência da nossa espécie. E estou a falar assim genericamente. Eu acho isso uma falha grave e porque leva a utilizarmos nas nossas aulas, nos nossos artigos, nas nossas investigações, muitas metáforas que desviam o olhar da realidade da comunicação. Não sei se me faço entender. Eu acho que metáforas que eu compreendo, mas que são muitas vezes motivadas pela inserção dos nossos cursos em áreas institucionais que utilizam essas metáforas como propaganda. Propaganda no sentido vasto da palavra, não necessariamente política. O médico espera que nós formemos bons médicos que saibam comunicar com os pacientes,
ou que saibam passar as mensagens médicas na televisão. O economista espera que nós formemos pessoas que façam passar as doutrinas económicas à população. A Igreja espera que nós ensinemos as pessoas a serem melhores missionários e proselitistas da fé. O Estado espera de nós que a gente forme os cidadãos para serem bons contribuintes e bons dóceis cidadãos. E está tudo errado. Quer dizer, está tudo errado porque a única coisa que falta é esperar que nós formemos para aquilo que as pessoas fazem quando interagem umas com as outras. Portanto, portanto, que percebam quem é este bicho particular, que se distingue dos outros, é que nós pertencemos, é a espécie da qual nós pertencemos. Portanto, acho que falta muito, e digamos, a minha intervenção hoje na conferência foi um pouquinho para sensibilizar os alunos à importância de olharem para este saber próprio da nossa espécie. Eu costumo dizer, a comunicação, ninguém aprende nada do que é a comunicação. A gente descobre aquilo que já sabe. Quando nós vamos para a escola, a gente já sabe falar português. E, no entanto, temos uma cadeira de português. A cadeira de português não nos ensina a falar português, ensina-nos as regras que nós já cumprimos quando falamos adequadamente. A área da comunicação é um pouco isto. Nós, quando íamos para a faculdade estudar comunicação, já sabe comunicar. A gente não vem aprender a comunicar na faculdade, vem aprender as regras que nós usamos como seres humanos quando interagimos uns com os outros. Quer quando interagimos face a face, quando utilizamos dispositivos mediáticos. E é penso que é urgente esta volta a a uma visão mais naturalista. Eu sei que esta palavra é perigosa, não é? Mas eu ouso dizer, mais naturalista da comunicação, menos ideologizada, menos institucionalizada, mais descomprometida. Eu costumo dizer que nós devíamos trabalhar a comunicação como o zoólogo trabalha o estudo do comportamento animal, ou como o botânico estuda o comportamento das plantas, para descobrir que plantas é que podem ser criadas ao lado das outras e não de outras, porque a interação... As plantas também têm amizades e inimizades entre elas. O botânico estuda isso. O zoólogo vê como é que os animais, no nicho ecológico... Nós não vivemos em nichos ecológicos, nós vivemos num mundo que nós construímos pela linguagem. O que é que neste mundo, como é que funciona este mundo de interação das pessoas, como é que as pessoas funcionam interagindo dentro deste mundo que elas criam culturalmente. Penso que é isto que eu acho que os profissionais de comunicação ganham em ter claro, o mais claro possível, não é? Mesmo nas atividades mais profissionalizantes, como o jornalismo, um jornalista que entende isso, quando interage com os outros numa emissão de rádio, numa emissão de televisão, tem uma maior capacidade para compreender o que está a passar naquele momento. E mesmo que não tenha naquele momento, tem capacidade de refletir depois disso porque é que algo correu bem ou correu mal. Portanto, de outra maneira, quais são os critérios que usam para saber se correu bem ou se correu mal? É o critério das audiências. Mas isso não é critério em parte nenhuma do mundo. Ou o dinheiro que conseguiu pedir para pagarem os anúncios de publicidade. Eu acho que não é digno de uma área de saber ter como critério da sua bondade o dinheiro que faz criar às empresas pela venda de publicidade. E é isso que na profissão se exige, que o profissional dê bons rendimentos à empresa. Eu não digo dê maus, mas será isso o critério científico para nós percebermos como vai a comunicação? Para mim, não. Para mim é a capacidade de perceber quais são as regras e as normas e como é que as regularidades que regem o nosso comportamento nas nossas relações uns com os outros. Professor Adriano Duarte Rodrigues, agradecemos mais uma vez ter estado connosco aqui no estúdio da ESEC TV. Muito obrigada. Nada, o prazer foi meu. Obrigado, eu.